Reforma Gregoriana. Preliminares. Falar em reforma gregoriana pode trazer uma impressão equivocada de que o processo que estudaremos foi fruto de ações de um indivíduo apenas, ao invés das ações de um grupo social. Apesar do título Gregoriana, a reforma foi produto da ação não apenas de Gregório VII, mas de uma série de indivíduos históricos envolvidos no processo, que levou décadas e até mesmo séculos para ser completada. Teocracia versus hierocracia. Um ponto central na reforma gregoriana está relacionado às concepções políticas medievais, a teocracia e a hierocracia. No contexto medieval, teocracia, de Theokratos, governo de Deus, diferentemente do conceito popular e habitual no senso comum, não significa na Igreja tendo primazia sobre o Estado, mas o contrário. O diferencial é que o rei ou imperador é considerado o eleito ou ungido do Senhor e, desta forma, seu governo e autoridade vêm diretamente de Deus. Já por hierocracia, de hierocratos, governo do sagrado, se compreende um sistema de governo no qual os homens da Igreja têm autoridade acima da dos reis e governantes, interferindo decisivamente nas tomadas de decisão e de políticas do reino. Geograficamente, o surgimento da reforma gregoriana deu-se principalmente no âmbito do Sacro Império Romano-Germânico, expandindo-se posteriormente por outros reinos da Europa. As disputas centrais da reforma deram-se entre os papas e os imperadores do Sacro Império Romano-Germânico. A autoridade dos últimos nunca seria reconhecida em outras partes da Europa, como no Reino da França, onde em 1202 o Papa Inocêncio reconheceria que temporalmente o rei da França não possuiria nenhum superior a ele. E mesmo dentro dos próprios territórios latinos e germânicos, haveriam muitos focos de contestação da autoridade imperial, que tornavam ainda mais complicada as disputas relativas à autoridade entre Papa e Imperador. Desta forma, à medida que as ideias reformadoras se divulgaram na Europa cristã, a oposição que dar-se-á de fato será, via de regra, entre os representantes locais da dualidade do poder secular versus temporal, ou seja, entre os reis e o Papa, ou seu representante local, usualmente o arcebispo. Rumo à reforma. Dois nomes que atuaram na preparação de terreno para a reforma foram Henrique III, rei dos germânicos desde 1028, tendo sido coroado imperador em 1046 pelo Papa Clemente II, e Bruno de Egsheim, Papa a partir de 1049 até sua morte em 1054. Henrique III, também conhecido como o Pio, atuou na eleição de seu primo, que como Papa passou a ser conhecido como Leão IX. Leão IX contou com o apoio da Cúria Papal, principalmente da ala reformadora. Ao ser indicado por autoridades temporais e imperiais, requeriu que o processo passasse pela confirmação de autoridades eclesiásticas. Alguns dos principais nomes envolvidos na administração de Leão IX foram Humberto de Cluny, mais conhecido como Cardeal de Silva Cândida, e Hildebrando de Soana, tesoureiro papal após 1059. O Cardeal de Silva Cândida morreu em 1059, mas nos anos anteriores foi responsável por ações de grande relevância para a cristandade. Em uma situação ocorrida entre o patriarca Miguel I Querularius de Constantinopla e o Papa Leão IX, o resultado foi a excomunhão do patriarca pelo Cardeal Silva Cândida, e o consequente cisma entre as igrejas de Ocidente e Oriente. Já Hildebrando de Soana seria posteriormente eleito Papa, quando assumiria com o nome de Gregório VII, e que daria seu próprio nome à reforma da Igreja. O processo de eleição papal. A reforma gregoriana somente foi possível após transformações no processo de eleição papal, fortemente influenciado pelos poderes temporais. Até 1059, a eleição do Papa se dava pelo clero e pelas pessoas de sua diocese. Compreenda-se aqui as pessoas da diocese de Roma, ou seja, a aristocracia romana. Após 1059 foi determinado que a eleição papal se daria por meio do Sacro Colégio Pontifício, que por sua vez seria constituído de cardeais bispos, bispos dos arredores de Roma ligados ao Palácio de Latrão,
e cardeais padres e cardeais diáconos de Roma. Por volta de 1100, isso totalizou cerca de 50 pessoas. Há de se notar que parte considerável de tais clérigos se originava de aristocratas e nobres, mas ainda assim, a mudança de critérios na eleição, passando suas prerrogativas para indivíduos que estariam supostamente apenas vinculados à ordem religiosa, foi um passo imprescindível em uma reforma que pretendia libertar a Igreja de todo e qualquer domínio de âmbito secular. A partir de 1179, definiu-se peso igual para o voto de todos os cardeais, bem como a necessidade de 2/3 dos votos para a decisão de escolha do Supremo Pontífice. Apenas após 1216 se definiriam os conclaves à porta fechada, regra que se mantém até os dias de hoje, mas que passou a ser implantada de fato apenas a partir de 1274 e que seria de grande importância para diminuir as influências e interferências externas na votação. A Reforma Gregoriana. Mas do que se tratou de fato a Reforma Gregoriana? O movimento, liderado em seu ápice pelo Papa Gregório VII, antes Hildebrando de Soana, que foi Papa desde 1073, defendia a purificação e a liberdade da Igreja. Seu motto, Libertas Ecclesiae, liberdade da ou liberdade para a Igreja, advogava não apenas a ausência de interferência do âmbito secular nas esferas religiosas, mas a própria supremacia da Igreja em relação aos governos seculares e uma maior influência eclesiástica em todos os âmbitos da sociedade. A Reforma Gregoriana se opunha a que leigos obtivessem cargos espirituais, defendendo o preparo teológico do clérigo e a purificação da ordem. Nesse sentido, procurou acabar com a simonia, termo empregado para se referir à venda de cargos na Igreja, inspirado na passagem de Atos 18:18, quando Simão, o mago, procurou obter por meio de dinheiro o poder apostólico. Algumas práticas, como o casamento clerical, em disputa em alguns círculos, foi atacada. A mistura de funções entre indivíduos da ordem religiosa e da secular se dava desde ao menos os tempos do Império Carolíngio, quando se fazia uso habitual de bispos e abades como emissários reais, os missi dominici. A própria expansão do reino carolíngio ocasionou a doação de terras da Igreja para nobres e vassalos do rei, os vassi dominici, como recompensa por seus serviços e como forma de pavimentar alianças. No Sacro Império Romano Germânico, as esferas continuariam a se misturar. Desde o próprio Otto I, primeiro imperador, havia interferência real nos processos de escolha papal. Era habitual também o uso dos arcebispados como residências reais. Não apenas os privilégios se deram no campo secular. Durante a dinastia dos Sálios, os bispos passaram a receber títulos de duque e conde, adquirindo assim autoridade secular explícita. Por vezes, o bispado do príncipe era distinto do território eclesiástico, quando os eclesiásticos faziam-se de vassi dominici. A investidura laica. Um dos principais instrumentos de controle imperial e real sobre as indicações eclesiásticas se deu por meio da investidura laica, que se tornou ponto crucial na discussão da reforma. Por meio da investidura laica, houve interferência direta das autoridades seculares nos processos de escolha de dignatários eclesiásticos no império, como bispos e abades. A grosso modo, o processo se iniciava através da eleição, por parte do clero, do novo dignatário, que seria em seguida consagrado à nova posição pelo arcebispo ou pelo papa. A partir desse momento, no entanto, ainda se fazia necessária a investidura laica, quando o rei ou seu representante investiu o dignatário com os símbolos da dignidade espiritual, o báculo e o anel, autorizando-o a atuar em suas funções. Uma indicação eclesiástica que não fosse do agrado do rei ou imperador poderia ser, portanto, cancelada por meio da rejeição da investidura laica. A querela das investiduras. A publicação do Dictatus Papae, marco da Reforma Gregoriana, gerou uma reação da parte imperial, e dali em diante eclodiu a chamada Querela das Investiduras, disputa na qual as autoridades papal e imperial opuseram-se diretamente em busca da supremacia.
O Dictatus Papae, ditos ou decretos do Papa, foi um documento publicado em 75 com preceitos básicos de defesa da supremacia da Igreja em frente à autoridade secular. O imperador Henrique IV se tornou um adversário de Gregório VII. Em resposta ao Dictatus Papae, afirmando sua própria posição enquanto superior do papado, Henrique IV nomeou, em 1075, a Thedald enquanto arcebispo de Milão, desconsiderando o arcebispo designado pelo Papa Gregório VII. No ano de 1077, o Papa executou medida arriscada, na qual poderia perder muito do que conseguira até então, mas também medir as forças do Partido Reformador. Gregório excomungou o imperador Henrique IV e o destituiu de sua autoridade imperial. A aceitação por parte da nobreza imperial de tal medida daria um vislumbre não apenas da força do papado de então, mas também da posição delicada na qual o imperador se encontrava, nas tentativas infindáveis de equilibrar seu poder por todo o império. O imperador, em risco de perder toda a sua posição, já bastante comprometida em várias áreas do império, particularmente ao norte da Itália, submeteu-se ao Papa na questão. Como penitência, foi obrigado a efetuar a infame caminhada de Canossa, na qual, descalço, atravessou uma estrada coberta de neve e se prostou ajoelhado por 3 dias diante da vista de todos, ao dignatário papal que se encontrava em torre na frente da localidade. O momento foi o precedente de reconhecimento da autoridade papal da parte do imperador, mas a querela de longe se encerraria ali. O imperador, terrivelmente humilhado, não aceitou a situação de bom grado e usou dos próximos anos para se reerguer, fortalecer sua posição e organizar uma contraofensiva. No ano de 1080, o imperador instituiu Clemente III como papa, que não seria reconhecido e entraria para a história como um antipapa. Nos anos finais de seu governo e do papado de Gregório, os dois trocaram farpas e acusações. Para o imperador, Gregório VII era o demônio sagrado, enquanto que, para o Papa, Henrique IV seria chamado de Satanás. Gregório VII faleceu em 1085, mas os 4 papas que o sucederiam durante o restante do governo de Henrique IV deram continuidade à reforma e mantiveram sua posição frente ao império. O sucessor do imperador Henrique IV, seu filho Henrique V, imperador de 1106 a 1025, iniciou seu governo de forma ligeiramente mais diplomática, concordando com o papado em relação aos tópicos teológicos e morais envolvidos na reforma, mas não tardou a se indispor com o papado, discordando na questão da investidura dos bispos. Os teóricos do império alegavam o ius regni, a prerrogativa real, instituída diretamente por Deus, a exemplo do rei Davi e outros do Antigo Testamento. A disputa assumiu maiores proporções quando o imperador efetuou tentativas de invadir a Itália e impor seus antipapas, Silvestre IV em 1110 e Gregório VIII em 1116. O final da questão aconteceu apenas em 1122, com a Concordata de Worms, que marcou a derrota do Império na querela e o período de maior supremacia da autoridade papal por todo o medievo. A Concordata de Worms e o Concílio de Latrão. Em 1122, o imperador Henrique V e o então Papa Calixto II assinaram na cidade de Worms uma concordata, segundo a qual o rei renunciava ao direito de investir abades e bispos com o anel e o báculo. O rei ou o imperador seria também obrigado a permitir a eleição livre de bispos, evitando e mesmo protegendo o processo de quaisquer intervenções laicas. Os bispos passaram a serem eleitos pelos padres mais importantes do bispado, usualmente cônegos de uma catedral. No ano seguinte, de 1123, deu-se um concílio universal na cidade de Latrão, convocado ainda por Calixto II. Ali foram ratificados os princípios da Concordata de Worms e outras questões ligadas a outros tópicos da reforma eclesiástica, como a condenação da simonia, do concubinato clerical e de fraudes em documentos. Ainda neste concílio, ao qual atenderam a quantia impressionante de cerca de 300 bispos e 600 abades, foram discutidas questões ligadas às cruzadas e também foram instituídas as indulgências aos cruzados. Aceitação e expansão dos princípios da reforma na Europa. As definições da Concordata de Worms valeram especificamente para as relações entre o Império e o Papado,
No restante da Europa, a aceitação aos princípios ratificados em Latrão foram mistas. Na Inglaterra foram efetuados acordos especiais entre o rei e o papa em 1107, segundo os quais seria estabelecida uma investidura especial para os bispos que, não obstante, deveriam jurar fidelidade ao rei. Na França, os reis renunciaram aos direitos de investidura laica antes mesmo da Concordata e do Concílio de Latrão, mas não há documentação sobre data e circunstância. Em outras nações, como por exemplo na Dinamarca, a aceitação dos princípios reformadores foi mista, usualmente marcada por conflitos frequentes entre o arcebispo local e o rei. De forma geral, ocorria uma ampla aceitação de princípios purificadores da Igreja, mas uma relutância em abandonar a interferência por meio de indicações e investiduras.